Há um mês atrás, aqui no canal, eu publiquei um vídeo sobre o meu projeto Dailies ou Everydays, que é onde eu crio uma peça de trabalho criativo do início ao fim, todos os dias e publico. Não importa se leva 1 minuto ou 2 horas, eu tenho que fazer algo todo dia. O mais importante é que seja finalizado um por dia, que eu publique, e é isso. Não precisa ficar perfeito, não precisa nem ficar bom. O importante é fazer algo todo dia. Se você quiser ver mais detalhes, eu publiquei o vídeo aqui no canal um mês atrás, chamado Um Trabalho Criativo por Dia por 60 Dias, onde eu explico em bastante detalhes o que é esse projeto deles. E nesse vídeo, vamos ver agora qual foi meu progresso nos últimos 30 dias, porque hoje eu estou fazendo 90 dias do projeto deles. Então eu estou exatamente 3 meses fazendo um trabalho criativo por dia, todo dia, do início ao fim. Eu começo do zero e termino nesse dia. Vamos lá então, vamos dar uma olhada sobre tudo que eu fiz nesses últimos 30 dias. Como eu mostrei no outro vídeo, nos primeiros 30 dias do meu projeto deles, eu foquei em criar composições de kit bashing, ou seja, usar modelos prontos, por exemplo, esse carro, esse trator, essa ovelha, e aí criar uma composição com esses modelos. Foi basicamente isso que eu fiz em massa nos primeiros 30 dias. Nos outros 30 dias, ou seja, do dia 30 ao 60, eu comecei a focar em criar os meus próprios modelos, também fiz algumas composições de kit bashing e também passei a fazer materiais procedurais com Substance Designer. Mas, durante do dia 30 ao 60, eu comecei já a alinhar aquilo que é o meu maior interesse, que é criar meus próprios modelos de low poly, focado no estilo do PlayStation 1 ou jogos antigos de computador, ou até mesmo no Nintendo 64. E foi basicamente essa a principal diferença do meu dia 60 ao 90, ou seja, nesse último mês, em relação aos 2 meses anteriores. Eu até chamo esse mês do mês cinza, porque a maior parte das peças que eu fiz todo dia, elas foram publicadas com esse fundo cinza, mas porque esse é o fundo padrão do Blender, porque eu foquei então em modelar e não criar uma composição artística. Vamos lá, após eu fazer a Daily 60, que foi um vídeo sobre os 60 dias, eu então parti para fazer um modelo para PlayStation 1, né, do estilo PlayStation 1, só que aí eu não lembrava como fazer um UV Mapping com modelos mais complexos. Então no dia seguinte eu acabei praticando esse UV Mapping, e por eu ter reestudado e repraticado sobre UV Mapping e sobre UV Wrapping, eu acabei criando um vídeo no CriaJogo para consolidar esse conhecimento na minha mente e aproveitei e compartilhei com vocês. Tem 2 vídeos então de UV Mapping aqui no canal que você agora pode assistir. Aí no dia seguinte então, eu fiz um mapeamento daquela cena mais complexa. Aí acabei aprendendo um programa novo chamado Material Maker, que é gratuito e criado por uma só pessoa para criar esses materiais procedurais. Então, por exemplo, esses tijolos aqui e todas essas texturas não foram desenhadas ou pintadas. Tudo isso aqui é procedural. É criado com blocos de programação. Até essas folhas são procedurais. No dia 68, no dia 67, aliás, eu acabei criando essa torre baseada nessa foto. No dia 68 eu extraí as texturas. E no dia 69 eu acabei criando uma das minhas peças de artes favoritas de todo esse desafio deles e talvez a minha favorita até hoje de todas as artes que eu já criei, que foi essa torre texturizada. E ela ficou aqui com a textura sem esticar, ficou tudo muito perfeitinho alinhado. A resolução é exatamente igual ao do PlayStation 1. E essa aqui ela tem até uma vibe, assim, né, uma sensação que caberia certinho num jogo, por exemplo, Silent Hill do PlayStation 1, que é uma das maiores inspirações para criar arte 3D todo dia. Como você pode ver, ó, olha aqui, ó, o UV Map encaixa perfeitamente, as medidas são baseadas num grid, né, ou seja, tudo tem uma dimensão exata aqui, não existe dimensões, por exemplo, 1 e 1,5, não. É exatamente 1 ou 2 ou 3, então é um grid. Então, por isso que a construção ficou assim tão com uma sensação de estabilidade, porque as texturas estão sem esticar, está tudo bem alinhado. Aí depois disso eu pratiquei pela primeira vez partículas no Godot, fiz alguns desenhos,
A habilidade de desenho é muito mais difícil que 3D, apesar das pessoas acharem que 3D é mais difícil, mas não é. O 3D só é mais técnico. E você tem uma grande quantidade de coisas que você tem que aprender. Mas uma vez que você aprende essas habilidades técnicas, é só questão de ficar praticando essas partes técnicas que você consegue criar qualquer coisa em 3D. Já o 2D, que é o desenho, né, você tem que pensar em muitas coisas. E mesmo assim demoram mais de 10 anos ou 15 anos para você ficar bom. E foi isso que eu percebi nesses últimos 30 dias. O quanto eu gosto de fazer arte 3D, porque me permite ter a liberdade criativa que eu quero ter e não focar apenas assim, eu não vai demorar 12 anos para eu aprender a ficar bom em desenho. É claro, não precisa ter pressa para criar as coisas, mas para mim, como isso aqui é só um processo criativo diário, que não é minha profissão, eu não vou ficar 12 anos aprendendo desenho, já que eu já me considero com boas habilidades em 3D, então eu vou ficar em 3D, até porque é o que eu gosto de fazer, né? Arte 3D dessa forma. No dia 74, eu finalmente também dei um outro grande passo no meu projeto deles, que foi criar a minha primeira criatura única. Você pode dizer, nossa, mas o que é isso aqui? Que diabos é isso? É uma criatura, né, que eu mesmo criei, é meu próprio conceito. Mais uma vez, adivinha, inspirado no PlayStation 1, Silent Hill e jogos do gênero, mas também Final Fantasy VII, outros jogos japoneses, porque pode ter certeza, eu te garanto que aqueles jogos têm criaturas muito mais bizarras que isso aqui. Então aqui, ó, como você pode ver, a minha daily exige criar algo do zero todo dia. Então, só que isso pode ser também adicionar algo no que eu criei no dia anterior. Então aqui eu modelei, aliás, eu criei o conceito dessa criatura e modelei. No dia seguinte eu fiz o UV Wrapping e texturizei. Tudo isso aqui demora, entendeu? Nesse terceiro dia, né, o dia 76, eu animei. O que eu não posso fazer é, por exemplo, pegar esse modelo, não gostei dessa parte aqui, eu vou arrumar. Não, daí isso não é parte, isso não é o intuito do projeto deles. O intuito do projeto deles então é criar algo novo todo dia e foi isso que eu fiz. Mesmo que a cada dia eu siga um passo diferente. Então, textura, modelo, textura, animação e assim vai. Aqui, ó, esse aqui é uma daily que eu chamo 5-minute daily, que é uma daily que eu tenho que fazer rápido porque ou não deu tempo, porque eu estava cansado, até porque eu nem estava afim de fazer. Esses dias acontecem, mas eu não posso deixar de fazer esse dia. Então eu fiz essa rápida escultura no Blender, fiz uma parede, peguei umas texturas gratuitas e tá aqui, ficou uma escultura. Mais modelos low poly, baixa resolução. Eu adoro fazer passarinhos, não sei porque eu sempre modelo os passarinhos. Aqui, ó, esse aqui é outra que não foi nem 5 minutos, foi 1 minuto. Eu fiz um donut, fiz um UV wrapping dele, ó, tá vendo o mapeamento V, que isso aqui já foi um certo desafio para ficar retinho e tá aqui. Aqui também foi 8 de 5 minutes, porque essa última semana foi bastante corrida em termos de trabalho. Essa aqui foi, acho que, 20 segundos, porque é importante publicar algo, né, criar algo publicado que deixar de fazer. Mas, qual que é, por que essa daily aqui, eu cheguei a publicar ela? Porque eu tive a cara de pau de publicar um texto assim. Não, porque isso aqui eu fiz no Blender, esse formato de máquina de escrever. Eu nunca tinha feito isso, então foi um aprendizado mesmo assim. Subprojeto da deles que eu chamo Mix and Match, ou seja, eu pego 3 ou 4 outras peças de arte, misturo e crio um conceito novo. Daí eu posso pegar esse conceito e modelar isso aqui, é o que eu vou fazer um dia. Então eu peguei ó, esse pixel art do Zelda, esse outro aqui de um outro jogo do Super Nintendo, esse macaco meme e criei esse novo conceito aqui. Então aqui, quando é assim, eu gosto de desenho, porque eu desenho só para expressar uma ideia e aí eu vou modelar em cima disso aqui. Aqui foi outra ideia maluca de criatura que eu tive, e aí no dia seguinte eu texturizei. Ó, o Potato Man de avental. Não tem nada a ver com nada, mas é uma criatura. E como eu já falei, se você for jogar um jogo japonês, tem coisas 10 vezes pior que isso aqui, né? E ó, ontem também, por exemplo, eu também tive só uns 5 minutos, eu estava morrendo de sono, mas tá aqui, eu peguei 2 fotos e fiz uma criatura nova. E aí eu posso vir e modelar isso aqui. Então esse foi a revisão, né, dos últimos 30 dias. Mais uma vez, fica meu convite para você também criar seu projeto deles. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar quais foram minhas favoritas, que foi então a torre, obviamente, essa criatura completamente maluca e o Potato Man. Então, do mês inteiro foram essas 3 as minhas favoritas. E se você quiser saber detalhes sobre o projeto dele, sem ter que assistir o outro vídeo, aqui ó, tá bem direto ao ponto. Então eu convido você a acessar o fórum do CriaJogo. Você vai aqui em divulgações e criações e clique em Dailies. Vai ter o tópico Dailies, criar algo todo dia. E aqui está bem resumido o que é o projeto Dailies, o que você deve fazer também para ter o seu próprio projeto.
E aqui você pode criar o seu próprio tópico para falar do seu projeto, ó, como já essas 3 pessoas fizeram. Então vamos abrir aqui. O The Henry Guy, ele tem um projeto de deles do Roblox, em que ele cria algo no Roblox todos os dias. Tá aqui, ó, as criações dele. E ele está sendo divulgado aqui no fórum. O Game Sprinter também tem um projeto deles em que ele cria jogos e itens no Blender todo dia. E realmente, ele está todo dia, ele tá há 30 dias já. E olha como ele faz algo todo dia, tá vendo? Tem o meu tópico. Só que no meu tópico aqui no Cria Jogo eu não posto as minhas deles. Eu só posto as favoritas, eu posto coisas legais que estão acontecendo no meu dia a dia. Então, se você quiser me acompanhar sem esperar um vídeo a cada 30 dias, ou enfim, quando eu postar, você pode acompanhar aqui no fórum. E você pode vir aqui então e criar seu próprio tópico, que eu vou adicionar você ao índice e vou falar de você no próximo vídeo. E agora, nessa parte final e mais extensa do vídeo, você vai assistir o time-lapse de algumas dessas últimas deles, dos últimos 30 dias.
Se esse vídeo te inspirou, se você aprendeu algo novo, seja com esse vídeo ou com os outros vídeos do Cria Jogo, dá o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Eu já ensinei muitas coisas aqui no canal, então tudo que eu peço em troca é você se inscrever e avisar para todo mundo que você conhece para também vir para o Cria Jogo, porque tem conteúdo para todo mundo.